Graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, 27 de abril de 2021, já estamos aqui já na parte da noite já. Então, eu achei uma coisa muito interessante. A palavra de Deus ela é cheia de mistério, né? Então, eu achei uma coisa que eu fiquei encantado no que eu vi. Então, isso é para quem almeja a volta de Jesus, é maravilhoso. Eu me senti encantado quando eu descobri esse fato, que eu vi esse fato de, da tradição judaica. A tradição judaica é uma coisa muito linda. Então, quando a gente for ler um livro da Bíblia, a gente tem que ver o contexto histórico, qual era a tradição, o contexto histórico, a geografia, né? Para a gente entender melhor, para fazer uma correta interpretação, né? Então, é um mistério muito grande nos detalhes que tem. Ali, quando Jesus ele ressuscitou, Jesus ele deixou um lenço que cobria a cabeça dele. O lenço que cobria a cabeça de Jesus, ele ficou dobrado. Ele dobrou ele e ficou na cabeceira do túmulo, né? Os lençóis que estavam no seu corpo, não, mas o lenço que cobria seu rosto, ele ficou dobrado e ficou na cabeceira do túmulo, né? Aí muitos perguntam assim, por que Jesus dobrou o lenço que cobria sua cabeça, né? Que cobria sua face no sepulcro, né? Muitas pessoas nunca tinham prestado atenção nesse detalhe, que está lá em João, isso é bíblico, está lá em João 20, versículo 7, que diz assim: e que o lenço que tinha sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. É João capítulo 20, versículo 7. A Bíblia nos reserva um versículo inteiro, a Bíblia nos reserva um versículo inteiro para nos dizer sobre o lenço dobrado que Jesus deixou na cabeceira do túmulo, né? Onde ele estava deitado. Né? Então, cuidadosamente, né, meus amados? Cuidadosamente, Jesus colocou na cabeceira do túmulo o lenço dobrado, né? Bem cedo, aí no domingo, né? Bem cedo, no domingo de manhã, bem cedo, né? Maria Madalena foi à tumba, né? E descobriu que a pedra que a pedra que fechava o túmulo, né? Aquela pedra pesada, havia sido removida, né? Ela viu que viu o sepulcro aberto e correu para trás, né? Ela correu ao encontro de Simão Pedro, né? Simão Pedro e outro discípulo, que Maria voltou, ela ficou assustada e voltou. E aquele outro discípulo é aquele discípulo que Jesus tanto amava, né? Discípulo João, né? E disse Maria Madalena aos discípulos: tiraram o corpo do nosso Senhor, né? Tiraram o corpo do nosso Senhor e não sei para onde levaram. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, Simão e outro discípulo correram ao túmulo para ver. Eles correram ao túmulo para ver, né? E o outro discípulo passou na frente de Pedro, né? E chegou primeiro no túmulo. Esse outro discípulo passou na frente de Pedro e chegou primeiro no túmulo. Ele parou e observou os lençóis e ele não entrou, né? O apóstolo ele não entrou no túmulo, ele só observou os lençóis, mas não entrou no túmulo, né? E Simão Pedro chegou e entrou. Simão Pedro já chegou e entrou. O outro apóstolo não entrou, mas Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou que os lençóis estavam ali deixados no chão. Os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam jogados no chão, né? Estava jogado no chão. Enquanto que o lenço que cobria a face de Jesus estava dobrado e enrolado na cabeceira do túmulo. Estava dobrado e enrolado, estava fora a parte. Enquanto os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam jogados no chão.
Então, isso é muito importante, né? Eu pergunto, isso é muito importante, qual a significância disso, de Jesus ter deixado um lenço que cobre a sua face, dobrado na cabeceira do túmulo, né? Qual a importância disso, né? Qual a importância, né? Então, a Bíblia ela é muito fantástica, nós temos que cavar, né? Um grande pregador da chamada da meia-noite sempre fala que nós temos que abrir a Bíblia, nós não podemos ler ela superficialmente, nós temos que mergulhar na profundeza da Bíblia, que ela tem muita coisa a ser revelada, né? Então, aquele lenço tem um significado, sim. Para entendermos o significado do lenço dobrado, né, aí é necessário que nós entendemos a respeito da tradição judaica, a tradição judaica daquela época, né? A tradição judaica naquela época, nós saber qual o motivo daquele lenço estar dobrado, né? Então nós temos que ir na tradução judaica, né? O lenço dobrado tem a ver com o lenço dobrado, a gente buscando na tradição judaica daquela época, o lenço dobrado tem a ver com o amo e o servo. O lenço dobrado, né? Tem a ver com o amo e o servo. E todo judeu conhece essa tradição. Naquela época, quando um servo colocava a mesa de jantar para seu amo, né, ele buscava ter certeza de fazer o melhor para seu amo. Ele colocar a mesa adequadamente, todos os talheres, porque naquela época não usava talher, né? Ele colocava a mesa tudo arrumadinho, tudo os seus devidos lugares, as coisas, né? Aquela época não usava talheres, as pessoas comiam com a mão mesmo, não tinha talheres. As pessoas comiam com a mão, né? De maneira que seu amo gostava de ver a mesa bem arrumadinha, bem organizadinha, né? Com seus devidos lugares. Naquela época tinha prato, mas não tinha talheres, né? A mesa era colocada perfeitamente pelo servo, né? E o servo, quando ele arrumava a mesa, ele saía fora, ele não ficava ali vendo o seu amo comer, ele saía fora da visão do amo, ele saía fora da visão do amo até o amo terminar, né? Até o amo terminar, ele ficava fora da visão do amo, até o amo terminar, o patrão dele terminar de fazer o jantar, terminar de fazer a refeição, ele não podia entrar onde ele estava, ele tinha que ficar fora da visão do amo, né? Então o servo não podia entrar, não podia tocar na mesa, o servo não podia tocar na mesa enquanto o seu homem não levantasse da mesa, né? Não terminasse a refeição e levantasse da mesa. Então diz a tradição judaica que ao terminar a refeição, o amo se levantava, né? O patrão se levantava, limpava a mão, limpava os dedos, limpava a boca, a barba, e enrolava o lenço e colocava na mesa. Enrolava o lenço e colocava na mesa. Aquele lenço enrolado na mesa, o que quer dizer na tradição judaica? O lenço enrolado na mesa na tradição judaica, o que quer dizer? Quer dizer que o amo terminou. Ele terminou a refeição e o servo pode vir e fazer recolher as coisas que estão na mesa, fazer a limpeza da mesa, né? No entanto, e tem um detalhe aí, no entanto, se o amo levantasse e deixasse o lenço dobrado do lado do prato, se o amo, por exemplo, se o patrão dele levantasse e deixasse o lenço dobrado do lado do prato, aquele servo chegava que se o lenço tivesse dobrado do lado do prato, ele não podia mexer na mesa. Ele não podia mexer na mesa. Entendeu? Tinha esse detalhe. Se tivesse dobrado do lado do prato, ele não podia mexer na mesa, né? O servo nem jamais ousaria mexer na mesa, tocar na mesa, se o lenço tivesse dobrado do lado do prato. Essa é a tradição judaica daquela época, né? Então, se o servo chegasse, se o lenço tivesse dobrado do lado do prato, qual é o significado da tradução judaica naquela época?
o amo estava dizendo para o servo assim: não toque porque eu vou voltar. Não toque na mesa porque eu ainda vou voltar. Quer dizer, Jesus queria nos dizer, com aquele lenço dobrado, do lado na cabeceira, ele estava dizendo ali: eu voltarei. Jesus estava dizendo: eu voltarei. Eu vou aos céus, mas eu voltarei. Então isso, a tradição judaica, nós temos que buscar entender a Bíblia pela tradição judaica. Qual que era o contexto histórico daquela época, qual que era a tradição, para a gente entender qual que é o significado. Então nós não podemos ler a Bíblia superficialmente, né? Nós não podemos ler a Bíblia superficialmente. Então Jesus, quando aquele amo levantou da mesa e deixou o lenço dobrado do lado do prato, ele estava querendo dizer: não toque que eu voltarei. Então Jesus, ele vai voltar. Então, como está lá em João 14, né? Eu vou vos preparar lugar e assim que eu tiver preparado lugar, eu voltarei e levarei para vocês para onde eu estiver. Então, João 14 é uma combinação de João 20, versículo 7, né? Então, essa é a tradição judaica. Essa é a tradição judaica. Então, é muito linda a Bíblia, a gente entender. A gente tem que ler a Bíblia e mastigar ali a Bíblia para a gente entender o que quer dizer, né? Então, eu achei muito lindo hoje quando eu descobri isso, né? Cada dia a gente estudando, a gente descobre, o Espírito Santo de Deus vai revelando para a gente. Então, é muito bonito. É muito bonito essa parte. Então, meus amados, ele virá. Jesus virá e está prestes a voltar e arrebatar a sua igreja, né? Cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta de Jesus. Nós estamos mais perto do arrebatamento. Ele